Vamos lá. Não tem agenda com o Trump, gente. Não existe. Tá bem claro que, mas se amanhã encontrar, pode ser que consiga, vai lá, vai tentar falar com um, com o outro, vai forçar a mão, vai tentar, de repente, pegar o Trump num evento, numa saída de evento, num jantar, vai tentar. Não existe não há agenda. Eu vivi um candidato à presidência da República que tivesse uma agenda oficial com o presidente dos Estados Unidos, ia esconder a agenda? Ia não confirmar a agenda? Já ia ter 65 posts em rede social, 2.500 vídeos, o horário, ia chamar Bolsonaro para ir junto lá. Não existe agenda com Donald Trump. Pode se encontrar com Trump? Pode, gente. O Trump é maluco, pode fazer qualquer coisa, pode acontecer qualquer coisa, a gente não sabe. Não existe agenda. A gente vai esperar para ver se vai se encontrar, se alguma coisa vai acontecer ou se não vai acontecer. Se tivesse agenda, ia esconder no meio desse tiroteio que o Flávio Bolsonaro está passando. O pior momento do ano, a candidatura em risco, inclusive, porque há um debate se o cara continua candidato ou não, inclusive dentro do próprio PL, há inclusive ali os traidores de Cícero, né? Tem muita gente dentro do partido vazando informação no meio de reunião, tem gente puxando o tapete do Flávio ali, gente que, aliás, não queria que ele fosse candidato, teve que engolir e agora está tentando aproveitar a chance para tirar ele de lá. Você acha que se ele tivesse uma agenda com o Trump, ele não ia usar no primeiro minuto essa agenda para mostrar, isso aí não é nada, eu tenho contato, eu vou lá me encontrar com o cara, fotinho, vídeo, local, data. Não existe agenda nenhuma com Donald Trump. Vai lá tentar a sorte. Vai lá tentar a sorte, entendeu? E aí eles falam, os aliados dizem, né, que aqui eu vou colocar o Povo. O senador e pré-candidato. Vou colocar para vocês aqui também o jornal O Povo fazendo esse resumo. Gente, bora lá, vamos de pingo, faltam R$72 ainda. Pode chegar com R$3, se todo mundo que estiver aqui contribuir com R$3, a gente fecha a meta. Vamos lá, bora lá, gente, pela continuidade do noite. Bora lá. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, já está em Washington para uma reunião de emergência com o presidente americano, Donald Trump. O encontro foi articulado pelo seu irmão, Eduardo Bolsonaro, e faz parte de uma estratégia para criar uma agenda positiva no exterior. Dentro da pauta com o líder americano, Flávio pretende tratar da classificação das facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, além de discutir a liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil. O movimento acontece no momento em que o filho de Jair Bolsonaro enfrenta a sua primeira grande crise na pré-campanha. Os últimos dados do Datafolha mostraram o impacto direto das denúncias sobre a proximidade do senador com o banqueiro Daniel Vocaro. Aí aqui também a real preocupação, né, do governo brasileiro. Vamos ver o que o jornal O Povo também colocou pra gente poder assistir. Pois é, eu acho que ele tem que levar pelo menos uma imagem de papelão, né, Leda? Eu também concordo com você. Tem que, no mínimo, levar aí um Bolsonaro de papelão, um pôster, entendeu? Um totem. Carlos, muito obrigada. Um beijo para você, meu querido. Muito obrigada por contribuir com a gente. Gente, olha aí que maravilhoso. Deixa eu mandar um beijão aqui pro Carlos. Gente, todo mundo que puder contribuir assim, a gente vai rapidinho. Ó, R$3 de cada um. Quem conseguir 5 para suprir aqueles que não conseguiram mandar, a gente fecha a meta rapidinho. Vamos lá, agora faltando R$69 mais 2 membros. Bora de superchat ou no Pix. Bora lá, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá, gente. Vamos lá que eu preciso de vocês aqui para a gente continuar. Que narrador, não, tem uns narradores que são difíceis. Desculpa, viu, Núria? É que às vezes eu coloco, porque aí já faz o resumão para a gente, já fica mais fácil. Bom, deixa eu colocar aqui o jornal O Povo aqui para a gente ver. Informações sobre como o governo Lula observa aí a possibilidade dessa reunião. O governo do presidente Lula avalia com preocupação também a possibilidade de um encontro entre o senador Flávio Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar disso, interlocutores do Palácio do Planalto afirmam que o Brasil não pretende agir para impedir a reunião articulada pelo parlamentar do PL, como já antecipamos. O desgaste da imagem de Flávio Bolsonaro já aparece nas pesquisas.
Levantamento do Datafolha apontou aumento da vantagem de Lula sobre Flávio, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No cenário principal, o petista abriu 9 pontos de diferença sobre o senador, após a revelação dos escândalos envolvendo o filho mais velho de Jair Bolsonaro e o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, possibilidade até aí de vitória no primeiro turno. Mesmo sem enxergar ameaça imediata de interferência americana nas eleições brasileiras, auxiliares do governo acompanham com atenção os desdobramentos dessa possível reunião. Nos bastidores, aliados de Lula avaliam que movimentos anteriores da família Bolsonaro junto ao governo Trump acabaram prejudicando negociações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos, né? Toda aquela estratégia utilizada por Eduardo Bolsonaro. Mas, enfim, o governo só observando, vai caber com certeza aí ao Itamaraty, se necessário, tomar alguma atitude. Bom, uma outra coisa também que a gente tem que falar, por outro lado, também, Bolsonaro pode continuar. Cara, para mim, Vera, eu entendo que ele não poderia fazer esse tipo de controle. Só que a questão é comprovar que ele faz esse controle, entendeu? Deixa eu só responder a pergunta aqui da Vera, né? Por conta da situação de condenado presidiário, Bolsonaro pode continuar a comandar a política? Então, não poderia, porque as visitas, elas são coordenadas. Então, precisa de autorização do Alexandre de Moraes no momento de execução da pena. E ele não poderia ter toda essa influência. Mas o que acontece? O problema é você comprovar que ele realmente estaria participando dessas decisões. Então, isso é muito difícil da gente comprovar, né? Agora, é o que eu brinco com vocês. Para mim, nada diferencia quando o Marcola dá uma ordem de dentro do presídio do Bolsonaro dando ordem para o PL. Desculpa, cara, tá? Esse jornal daqui de Fortaleza, eu acho que eles são de direita. Ah, então, eu gosto desse jornal, gosto dos vídeos que eles passam, assim. Eu acho que eles têm algumas coisas, Rosângela. Ai, que legal que você é de Fortaleza, um beijo pro Ceará. Eles têm, assim, eu gosto bastante da maneira que eles passam a notícia, eles têm bastante vídeo legal, passam umas imagens bacanas, eu acho que dá uma animada na nossa live. Mas eu tomo cuidado com análise, tá? Vocês podem ver que eu só passo fato desse jornal. Eu não passo análise deles, tá? Só passo o fato mesmo. Em que pese, né, tenhamos aí uma... Davi Bernardo, boa noite! Um beijo para você! Um beijão! Adorei o boa noite, minha amiga, amei, um beijo! E, gente, bora lá, todo mundo que puder contribuir com a gente, faltam R$69. Então, quem puder, todo mundo que estiver aqui, chegar com R$3 ou com 5 para a gente poder facilitar aí para bater a nossa meta. Nós que já estamos aqui no segundo bloco da nossa live, contribuam da maneira que vocês puderem, através do Superchat e do Super Stickers. Pois é, Vera Glaucia, mas a gente sabe, né, que eles não vão, por exemplo, conseguir o Bolsonaro falando isso. Essa é a questão. Diz que falou, né? Diz que falou. Então, não adianta, é muito difícil a gente comprovar essa ingerência, tá? Eu vou até pesquisar um pouco mais para você, Vera Glaucia, sobre o que poderia ser feito com relação a isso, tá? Porque a gente nunca teve uma situação dessa na política brasileira, tá? A gente nunca teve. Porque o presidente Lula, ele não ficava causando quando ele estava preso, entendeu? Ele não ficava com essas patifarias que esse povo fica. Com essas coisas, ai, tô com dor na unha, ai, tô com dor na virilha, ai, não sei o quê, para ficar aparecendo na mídia, entendeu? Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Eu vou colocar essa reportagem da Milena Teixeira, que ela fala assim, porque o PT torce, para que Trump apoie Flávio Bolsonaro. Aí vamos colocar aqui, integrantes do PT avaliam que o possível apoio do presidente Donald Trump pode beneficiar a campanha de Lula. Como antecipou o Metrópolis, o senador Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos. Aliados do parlamentar articulam uma conversa entre Flávio e Donald Trump, mas aqui tem o seguinte...
Na avaliação de dirigentes da sigla do chefe do Planalto, Flávio tenta mudar a pauta ao buscar um encontro com o Donald Trump. O consenso entre integrantes do partido é de que, caso Donald Trump manifeste apoio a Flávio, parlamentares e militantes petistas poderão retomar o discurso da soberania nacional, tema que ajudou a impulsionar a popularidade do presidente no ano passado. Vocês lembram disso? Que foi no momento em que o Lula estava com menor popularidade, que foi quando teve a Lei Magnitsky e tudo isso, justamente que o discurso da soberania nacional ganhou força, a gente conseguiu, inclusive, derrubar aquela história da PEC da blindagem, nós fomos para as ruas, então aí é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Então pode ter esse outro lado que venha beneficiar o nosso governo aí em relação a essa viagem do Flávio Bolsonaro. Bom, falando de tudo isso, vamos falar da pesquisa? Pesquisa que confirma, a pesquisa da BTG Pactual, que o Lula aumentou a distância para Flávio Bolsonaro. Quero falar um pouco disso com vocês antes da gente entrar na escala 6x1. Gente, bora lá! Cadê nossos pingos? Para que nós possamos continuar o nosso jornal, para que a gente possa continuar o nosso noticiário. Então, bora lá! Através do Superchat, dos Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, gente. Preciso de vocês para a gente continuar existindo aqui e cumprir o nosso horário. Nossa, eu coçando o nariz aqui com os pelos dos meus gatos e as poeiras do armário. Mas vamos lá. Vamos ver essa pesquisa, que ela é de extrema importância, saiu hoje e eu quero comentar dela com vocês. Pesquisa Nexus BTG, realizada entre os dias 22 e 24, mostra que o presidente Lula abriu vantagem sobre o principal adversário nas eleições presidenciais desse ano, Flávio Bolsonaro. Petista venceria tanto o primeiro turno quanto o segundo se a votação fosse hoje. No cenário mais provável, de primeiro turno, Lula aparece com 40% das intenções de voto, aumentando em 2 pontos percentuais a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro, que tem 35%. Esse resultado provavelmente tem influência dos áudios divulgados pelo site Intercept. Ronaldo Caiado tem 5%, Romeu Zema 4% e Renan Santos do Missão 3%. Segundo turno, Lula venceria todos os oponentes, tá? Que é justamente a nossa maior preocupação. Num cenário mais plausível, o presidente teria 47% e Flávio 43%, o que representa um aumento de 3 pontos percentuais da vantagem a favor do petista, lembrando que eles estavam tecnicamente empatados até tudo isso acontecer, tá? Então, bastante importante a gente ouvir essa questão no dia de hoje. Bom, hoje Lula e Mota vão decidir, então, o texto da escala 6x1, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes da gente falar da reunião do presidente Lula com o Hugo Mota, eu quero ouvir um pouquinho a Daniela Lima, tá? Falar da pesquisa do presidente Lula. Gente, vamos lá, através do Superchat, dos Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Eu preciso de vocês para continuar aqui. Gente, de verdade, sem vocês eu não vou continuar aqui. Eu dependo da gente bater meta para o programa poder continuar, porque a gente não tem de onde tirar. Então, para que eu consiga continuar o Folha Notícias Noite de verdade, de coração, falando para vocês, juro que não é drama nem nada disso. Eu dependo de vocês para continuar o Folha Notícias Noite. Então, eu insisto, aqueles que puderem, tiverem a possibilidade e gostarem de ter um jornal nesse horário intermediário, que é um horário que não tem muita coisa do nosso campo acontecendo, bora lá para a gente poder se manter por aqui. Então, eu conto com vocês. Só lembra de, quando for mandar o Pix aqui no folhademocrata@gmail.com, colocar aqui no nosso chat quanto vocês enviaram para que eu possa tirar da nossa meta, tá bom? Então, vamos lá, gente. Através do Superchat, através dos Super Stickers ou no Pix, com R$20, vocês recebem os livros do Pedro Zambarda. Tem o livro de tecnologia ou o livro de poesia do Pedro. E também temos os nossos livros a partir de R$120 físicos, que são enviados para casa de vocês. Temos a nossa caneca também aqui, ó. Não basta ser antirracista, tem que ser antimachista, anti-homofóbico, antitransfóbico e antifascista, por R$120 no Pix, gente.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!